Graças e paz, queridos, boa noite. Nessa noite nós vamos dar continuidade ao nosso treinamento de servos. Eu queria que o Espírito Santo ele possa ter a liberdade. Queria te pedir para que o Espírito Santo ele possa ter a liberdade para continuar ministrando, trabalhando no seu coração, abrindo o seu entendimento, a sua mente, iluminando os olhos do seu entendimento, para que você possa enxergar, para que você possa ver áreas da sua vida que estão em desobediência, aonde você tem obedecido, onde você precisa obedecer mais. E nessa noite nós vamos ministrar sobre obediências versus desobediências. E qual as suas consequências? Qual a consequência quando eu desobedeço a palavra do Senhor? Na semana passada, nós podemos ver o conceito de obediência, né? Então, a palavra de Deus ela está sendo ministrada para mim e para a sua vida. E nós precisamos, assim, abrir, amados, os nossos corações para que nós possamos entender o que Deus está querendo de nós nesses dias. O que Deus está querendo da igreja dele. O que Deus está querendo que eu e você venhamos enxergar como nós estamos e buscar essa mudança. Como nós aprendemos na semana passada, que a obediência é a ação de submeter-se completamente à vontade de outro. Então, quando eu e você, nós nos submetemos completamente à vontade de outro, isso se chama obediência. Então, nós, como igreja, precisamos nos submeter completamente à vontade do Senhor Jesus. E isso nós podemos aprender através da palavra e também através das nossas autoridades. Mas, como eu disse, nós vamos ver obediências e desobediências e as suas consequências. Então, eu queria que você entendesse um pouco o que é consequência. Quando é ou como é que vem uma consequência na minha vida? Consequência é um ato com causas e resultados. Então, é um ato. Aquilo que eu faço, ele pode vir com causas e resultados. E ele vai causar em mim a bênção ou a maldição. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora, no livro de Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu não vou estar ministrando para vocês sobre dízimos e ofertas, ainda que nós vamos falar um pouquinho também sobre dízimos e ofertas. Mas eu quero que você, nesse momento, preste bastante atenção àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. E antes de começar, eu queria fazer uma oração pela minha e pela sua vida. E eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Pai, nós queremos louvar ao Senhor. Queremos agradecer, Senhor, porque a cada dia nós temos contemplado o Teu amor e a Tua fidelidade nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós estamos em quarentena, mas estamos com o Senhor. Estamos ouvindo a Tua palavra, estamos sendo ministrados pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo estar se revelando aos nossos corações, às nossas vidas, nos mostrando, Senhor, como devemos agir, aonde nós temos errado, onde precisamos de mudanças. E que o Teu Espírito Santo ele possa ter a liberdade nessa noite de continuar nos mostrando, abrindo os nossos corações, abrindo o nosso entendimento, para que nós possamos entender, compreender qual é a Tua vontade nesses dias para as nossas vidas. Sabemos, Pai, que temos vivido dias maus, dias difíceis, mas em meio a tudo isso, como diz a Tua palavra, eis que estarei convosco todos os dias. Nós temos provado, Jesus. Nós temos provado como o Senhor tem vindo nas nossas vidas, como o Senhor tem guardado a Tua igreja, como o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades, guardado as nossas casas, os nossos familiares. Obrigada, Pai, porque verdadeiramente nós servimos a um Deus Todo-Poderoso e nada nem ninguém poderá impedir o Teu agir na Tua igreja. Porque as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a Tua igreja. E nessa noite eu quero louvar ao Senhor, eu quero bendizer ao Teu nome. Pedir, Espírito Santo, leva as nossas mentes presas, cativa a essa palavra, que a palavra que vai ser ministrada, que ela possa alcançar os nossos corações.
E eu abençoo, Pai, e consagro cada um daqueles que estão ouvindo essa palavra. O entendimento deles e a mente deles sejam presa à tua palavra, em obediência. E nós queremos te louvar e te agradecer. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Então, como nós aprendemos, obediência é ação. Então, para mim obedecer, eu preciso ter uma ação. Para mim desobedecer, também eu preciso ter uma ação. Então, eu quero que você, nessa noite, você medite onde você está obedecendo e onde você está desobedecendo. Como servos, nós precisamos nos submeter completamente ao senhorio de Jesus Cristo. E como eu posso me submeter ao senhorio de Jesus se não for pela palavra, não é verdade? E ele usa as autoridades dele, tanto terrenas como espirituais, para nos provar, para provar os nossos corações e para que nós possamos estar aliançados com ele e alinhados com a sua palavra. E aqui em Malaquias, se você for estudar um pouquinho de Malaquias, esse povo era um povo desobediente. Esse povo estava roubando ao Senhor, oferecendo sacrifícios queimados, não o verdadeiro sacrifício, aquele qual o Senhor merecia. E quando nós chegamos no capítulo 3, a palavra do Senhor, ela diz que esse povo, eles estavam indagando ao Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor, ele, através do profeta, ele traz uma palavra de exortação para que eles viessem entender, para que eles viessem olhar aonde eles estavam errando. E aqui no versículo 10, a Bíblia diz para eles: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos, e comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos, que nem conseguireis guardá-las todas. Também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas, as videiras no campo não perderão seu fruto. Promete Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então aqui, queridos, Deus, no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus chama eles a fazer uma reflexão, porque eles estão indagando ao Senhor, que eles estavam plantando muito e colhendo pouco, ou colhendo quase nada, assim como o povo de Ageu. E aí o Senhor traz uma palavra que vem confrontar o coração deles. E o profeta chama eles a atenção. O profeta vem e leva eles a tomar uma decisão na vida deles, para que eles olhem e vejam realmente o que é que eles estão querendo da parte de Deus. Podemos ver aqui que esse povo, eles estavam em desobediência ao Senhor e à sua palavra e à ordem dos seus profetas. Moisés já tinha deixado as leis, eles já eram conhecedores da palavra, eles já conheciam. Mas esse povo, eles resolveram ser desobediente. Então, qual foi o resultado? Quais foram as consequências? Quais foram as causas que eles tiveram? A palavra do Senhor diz que eles plantavam e não colhiam. O que eles deveriam colher? Eles até colhiam, só não colhiam o que eles deveriam colher. E aí o Senhor chama a atenção dele, através da vida do profeta. E eu quero chamar a sua atenção para algo, para que o Espírito Santo ele possa ministrar o seu coração. E o Senhor diz para eles: trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa, e provai-me nisso, assegura o Senhor dos Exércitos. Quando o Senhor dá essa palavra, muitas das vezes eu e você, nós, às vezes até entregamos o nosso dízimo. Mas como estamos entregando? O Senhor diz aqui que eu e você precisamos trazer, entregar, devolver o nosso dízimo para que haja alimento. E somente assim
Somente quando eu e você obedecemos é que nós podemos provar ao Senhor. Eu não posso provar a Deus na minha desobediência. Eu não posso provar da bondade de Deus na minha desobediência. Então, aquele povo ele não entendia, eles estavam murmurando, eles estavam questionando a Deus, porque eles plantavam e não colhiam. Mas o que é consequência? É um ato com causas e resultados. Então, qual foi o resultado da desobediência daquele povo? Eles plantavam, mas eles não colhiam a quantidade, o suficiente daquilo que eles tinham plantado. E qual foi a causa? O que foi que levou eles a não colherem aquilo que eles precisavam e que eles tinham, entre aspas, como direito do que eles tinham plantado? Porque se eu planto, eu vou colher. Agora, a questão é, como eu vou colher? Então, qual foi a causa? A desobediência. E qual foi o resultado? Eles não tiveram uma colheita como eles precisavam ter. E como era direito deles terem. Porque eles eram lavradores, eles sabiam que cada semente ia produzir uma quantidade, estipulavam, uma quantidade X, para que eles pudessem colher. Mas o que nós vemos aqui, quando você vai para o contexto dessa palavra, o Senhor chama a atenção deles. E eu queria ler mais com você, para que você possa entender que eles não estavam colhendo nada. E o Senhor diz que quando eles plantarem, quando eles devolverem, quando eles forem obedientes à palavra de Deus, o Senhor diz que Ele vai abrir as comportas dos céus e vai derramar a bênção, que eles não vão ter onde guardar. Então, imagine agora, vem agora para a Bíblia, entre nessa palavra e que a sua mente seja capaz de imaginar o que eu e você temos de direito da parte de Deus, quando nós somos obedientes à palavra. Então o Senhor está dizendo que quando eu e você, nós somos obedientes nos nossos dízimos, em nossas ofertas, naquilo que nós fazemos para Ele, da parte dEle, Ele vai abrir as comportas do céu e vai derramar a bênção, que eu e você não teremos onde guardá-las. Então imagine aí a sua casa cheia de bênção, um banco. Imagine um lugar que você possa guardar. A Bíblia diz que não terá lugar para mim e você guardar. E ele diz mais, não somente nas finanças, mas também na saúde. Ou seja, a minha desobediência, ela não ataca somente as minhas finanças. A minha desobediência também ataca a minha saúde. Porque ele diz assim, também impedirei que pragas devorem as vossas colheitas. E as videiras do campo não perderão o seu fruto, promete Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Então, se as colheitas, elas não vão ser atacadas, as pragas, elas não vão comer, porque o que estava acontecendo, querida, é que eles plantavam e as pragas comiam e eles ficavam sem a colheita. Mas quando eu e você, nós formos obedientes à palavra do Senhor, quando eu e você devolvermos o que é dele por direito, porque é direito dele, os 10%, ele também vai impedir essas pragas. E isso também afeta a nossa vida, a nossa saúde. Porque o que nós podemos ver hoje são muitos frutos, frutas, verduras, legumes que nós consumimos com agrotóxicos. E tudo isso tem causado doenças. E não somente a nossa vida financeira, mas também a nossa saúde, ela será guardada pelo Senhor. E todas as nações, no versículo 12, vos chamarão bem-aventurado, porque a vossa terra será maravilhosa, promete o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a palavra do Senhor diz que se eu e você, nós formos obedientes, nós vamos ter uma colheita farta. Isso eu quero trazer para a vida financeira. O que você tem financeiramente
que é que você está colhendo de Deus? Como está a sua vida financeira? Como está a sua obediência a Ele na vida financeira? Porque as consequências, elas virão. Os resultados, eles virão. De bom ou de ruim. Porque a palavra do Senhor diz, queridos, que aonde estiver o meu coração, aí vai estar o meu tesouro. Se o seu coração está no dinheiro, em mamon, se ele é o seu Senhor, você vai ser desobediente. Se você acha que 10% do que você entrega, devolve ao Senhor, vai suprir todas as suas necessidades, você vai viver preso financeiramente. Mas se você acreditar que Deus está no controle, que essas janelas, que as comportas dos céus vão se abrir e que nada vai lhe faltar, você vai devolver. Ainda que, quando você receba o seu salário, você entenda que aquilo que você vai devolver para Deus vai fazer falta, entre aspas, né? Que você faça suas contas assim, poxa, se eu for entregar o meu dízimo, não vai dar para me pagar tudo. Mas mesmo assim, você precisa ser fiel. Mesmo assim, você precisa devolver a Ele o que é dele, para que eu e você possamos obedecer. E você vê aqui, queridos, que a vontade de Deus era de abençoar esse povo. Porque quando você, se você puder depois, você leia um pouquinho o capítulo 2, onde o Senhor fala da infidelidade. Eu não vou falar sobre fidelidade, porque depois a irmã Elilda ela vai estar ministrando, nossa mestra Elilda vai estar ministrando para vocês sobre fidelidade. Mas o meu foco aqui é obedecer, é a obediência à palavra de Deus. Então, mas quando você lê no capítulo 1, no capítulo 2, você vai entender o contexto do capítulo 3. Porque eles estavam oferecendo sacrifícios, animais que eles eram aleijados, eles eram cegos. E ele diz, você chega diante do seu governador e você entrega uma oferta para ele desse jeito? Se eu e você chegarmos diante do nosso governador, do nosso presidente, como você chegaria? O que você daria? Quanto de nós, quando nós pensamos em dar um presente aos nossos pastores, nós pensamos no melhor. Queremos dar o melhor. Se você chamar os seus pastores para a sua casa, para eles almoçarem, ou um líder da casa do Senhor, alguém que você ama, que você quer honrar, você vai fazer a melhor comida. Você vai comprar o melhor refrigerante, né? Um suco bem gostoso. Mas, e para Deus? Como servos, como é que nós estamos como servos de Deus? Então, eu quero deixar essa reflexão para você, que você possa meditar um pouquinho. Essa na sua vida financeira. Agora, eu quero trazer um exemplo. Algumas semanas atrás, eu acho que 2 semanas atrás, eu estive ministrando para vocês sobre Ageu. E Deus me trouxe o entendimento sobre esse povo também de Ageu, que eles plantavam muito e colhiam pouco. E eu quero ministrar também para você nesse sentido, do trabalhar para o reino. A palavra do Senhor diz aqui em Ageu que eles também questionavam, assim como aquele povo em Malaquias. Aqui é praticamente o mesmo povo. São profetas diferentes, mas são todos dentro do mesmo contexto. Quando o povo saiu do cativeiro, quando eles são libertos da Babilônia, que eles voltam e ali eles começam, o Senhor traz uma nova vida, o novo de Deus acontece na vida deles, mas eles ainda não estavam discernindo, não estavam entendendo qual era a vontade de Deus. Então, qual foi o resultado da desobediência desse povo? Mais uma vez, eles plantavam muito e colhiam pouco. Mas aqui,
eu quero chamar a sua atenção para algo. Aqui o Senhor chama a atenção deles para eles trabalharem, para eles entrarem em contexto com a casa de Deus. Aqui a casa do Senhor estava destruída, os muros tinham sido derribados, as portas tinham sido queimadas. E esse povo, eles só pensavam na vida financeira. E eu e você, como servos, nós precisamos entender que quando eu e você, nós aplicamos o nosso coração e decidimos servir ao Senhor, e quando eu falo de servo, eu não estou falando de diácono, eu estou falando de servo, de servir a Deus, de entender que Jesus é o seu Senhor, e se Ele é Senhor, Ele precisa ser servido. E a obediência que Deus requer de mim e de você nesses dias é uma só. Seja ela na vida financeira, seja ela na vida emocional, seja ela na família, seja ela onde for o contexto de vida que eu e você estamos vivendo, o Senhor quer somente uma coisa: obediência. E aqui o Senhor chama eles a construir a casa, a levantar, a erguer a casa do Senhor. E não se preocupar com o amanhã, porque eu e você entendemos pela palavra dele que o amanhã a ele pertence. E o Senhor chama eles a construir. Porque, queridos, quando eu e você nos levantamos em construção, trabalhando, fazendo a obra de Deus, Deus cuida da nossa casa. Deus cuida dos nossos. Ele não desampara os seus filhos. Deus é fiel. E Ele tem sido fiel. Mesmo eu e você sendo infiéis, como Ele diz, Ele tem sido fiel. E aqui em Ageu, eles começam a trabalhar. O Espírito Santo encontra liberdade. O Espírito Santo começa a mover o coração deles e eles começam a trabalhar para a obra de Deus. Eles começam a construir. E o resultado aqui foi a colheita extraordinária que eles tiveram. Esse povo, eles vinham de uma desobediência. Mas quando o Senhor chama a atenção deles e pede para eles olharem para o seu passado e ver que aquilo que eles estavam plantando, eles não estavam colhendo. Quando recebiam os seus salários, eram como eles colocar numa bolsa furada, eles não ficavam com nada. Eles pararam. E qual foi o resultado? A bênção de Deus. Qual foi o resultado? A presença de Deus. Qual foi o resultado? Os céus se abriram sobre a vida deles, sobre as suas cabeças. Então eu quero te pedir nessa noite que você faça essa reflexão, que você veja onde você está desobedecendo, em que área você está desobedecendo ao Senhor. E comece a mudar, comece a trabalhar isso na sua vida, para que o Espírito Santo ele possa encontrar o mesmo espaço, o mesmo coração voluntário que ele encontrou nesse povo, e que a bênção do Senhor possa alcançar a sua vida. E para nós terminarmos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28. É uma palavra bastante conhecida, queridos, mas, infelizmente, pouco praticada. Todos nós conhecemos o contexto de Deuteronômio, sobre as bênçãos e as maldições. E aqui no capítulo 28, no versículo 1, a palavra do Senhor diz: Se fielmente obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que nesse dia te ordeno, o Senhor Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Então eu quero ficar nesse versículo. Se fielmente, se atentamente, em outras traduções, você ouvir e obedecer a palavra do Senhor teu Deus, que hoje
ele nos chama a atenção mais uma vez, porque nós já ouvimos sobre obediência. Mas como servo, como está o seu coração? Você tem entendido aonde você está, que você está no átrio e que você é um servo? E como servo você precisa ser obediente à palavra do Senhor? Então ele diz que como servo, eu e você precisamos ser fielmente obedientes. Quando eu obedecer fielmente à palavra de Deus, os resultados virão sobre a minha vida. Qual é a causa que esse resultado vai trazer? As bênçãos. A minha obediência vai trazer, vai mover o reino do Espírito para que as bênçãos do Senhor me alcancem. E quando nós ouvimos a primeira ministração do apóstolo sobre Daniel, nós vimos que ele trouxe algo, já no finalzinho da ministração, para mim e para a sua vida. Que uma das coisas que me chamou a atenção, no capítulo 1, quando ele ministrou, foi que ele falou que a obediência daqueles 4 jovens trouxe longevidade para a vida deles. Porque eles já tinham passado 70 anos no cativeiro, aquele povo. E quando eles saem do cativeiro, Deus exalta a vida deles. Deus exalta eles, dando graça, dando sabedoria, dando inteligência, interpretação de sonhos, de visões, revelações. E Deus ainda dá longevidade. Por quê? Porque eles tinham sido obedientes, porque eles não se contaminaram com as iguarias do rei. Talvez para mim e para você hoje a iguaria do rei não seja simplesmente um alimento, mas seja, muitas das vezes nós criticamos os nossos políticos, achamos que eles são corruptos. E quantos de nós estamos corrompendo o templo do Espírito Santo? Quantos de nós estamos comendo as iguarias do rei? Quantos de nós estamos sendo desobedientes hoje? Estamos entrando por esse esfriamento espiritual. Estamos entrando, infelizmente, não vigiamos e a nossa língua, ela começa a murmurar, a criticar, a falar mal do irmão. Quanto de nós temos nos deixado envolver por esse sistema corrupto, não renovando a nossa mente pela palavra, não transicionando a nossa mente, querendo viver no mesmo curso, no mesmo ritmo que o mundo vive. Então, queridos, nós precisamos obedecer, porque ele diz que quando eu e você nós formos obedientes, ele diz: bendito serás tu na cidade, bendito será no campo, bendito será o fruto do teu ventre, bendito será a colheita. E aí ele sai dizendo o que nós vamos ter como consequência, como resultado da nossa obediência. Mas quando nós chegamos aqui, no versículo 15, ele diz: contudo, se não obedecerdes a palavra do Senhor teu Deus, não zelando pelo cumprimento de todos os seus mandamentos e decreto, que nesse dia te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Então, querido, da mesma forma que a bênção do Senhor, ela vem sobre mim e me alcança, a maldição também. Porque Deus, ele é justo e ele é fiel. Porque Deus, ele vela para cumprir com a palavra dele. Então, a minha bênção ou a maldição só depende de mim. Se eu obedeço, eu atraio as bênçãos. Se eu desobedeço, consequentemente, eu vou atrair o quê? As maldições. Por isso, Josué, nos últimos dias da sua vida, a última palavra de Josué para aquele povo foi: aquele povo, eles tinham visto as muralhas de Jericó caírem. Aquela geração tinha passado pelo Jordão. Aquela geração tinha vencido os gigantes que estavam na terra de Canaã. Eles tinham entrado, eles tinham tomado posse daquela terra, da promessa de Deus. E passa-se o tempo, aquela geração, aquele povo, ele
cai na desobediência. E nos últimos dias da vida de Josué, as últimas palavras de Josué foi: decidam hoje a quem vocês vão servir. Decidam hoje o que vocês querem da vida de vocês. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E esses são dias, queridos, de nós decidirmos. A decisão não está no pastor, no apóstolo, na pastora, nenhum líder, não. A decisão está com você. Eu e você temos o poder da decisão, de obedecer ou desobedecer. E como nós já aprendemos, obediência é um ato de submeter-se completamente a outro. Eu posso não concordar com tudo, mas eu preciso obedecer tudo que os meus líderes me pedem. Você não concordar não é pecado, mas você desobedecer, aí você atrai maldição. Então, eu coloco diante de você hoje a vida, a bênção, a longevidade, as comportas abertas, como também a palavra coloca diante de você a maldição. Quando você desobedece, quando você se revela como desobediente, você acaba futuramente se tornando um rebelde. E os rebeldes não herdarão o reino de Deus. Então o que eu quero nessa noite é levar você a fazer uma reflexão. Aonde você está obedecendo, continue. Mas aonde você está desobedecendo, volte o seu coração. Aproveite o tempo que o Senhor está nos dando. Esse tempo que se chama hoje. Para que eu e você venhamos ter da parte de Deus tudo o que Ele tem para as nossas vidas, para as nossas famílias, para os nossos amigos. Então a ordem de Deus hoje para mim e para você é: se nós obedecermos, Ele vai abrir as comportas dos céus e virão bênçãos que nós não vamos ter onde colocá-las. Lembra quando Pedro ele tinha passado a noite toda pescando? E quando o Senhor encontra com eles, o Senhor diz: pescou alguma coisa? Ele diz: nada. E o Senhor diz: vai, lança a rede à direita. E ele diz: mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando e nada pegamos. E o Senhor só disse a ele: vai e joga à direita. Pedro, de início, ele não concordou. Porque na mente dele, ele entendeu. E ele já tinha realmente, a Bíblia diz que ele já tinha passado a noite toda e não pegou. Mas Pedro, mesmo não concordando, Pedro fez o quê? Obedeceu. E o que é que Pedro diz? Pedro diz: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a minha rede. Então eu te chamo nessa noite, sobre a palavra de Deus, lançar as suas redes. O que eu e você precisamos, queridos, é lançar as nossas redes sobre a palavra. E quando eu e você lançamos as nossas redes, lançamos a nossa fé, lançamos a nossa obediência na palavra, a multiplicação vem, a bênção vem, a bênção nos alcança. E é isso que eu e você precisamos nessa noite, entrarmos pela obediência à palavra de Deus. É nós decidirmos nessa noite obedecer completamente ao senhorio de Jesus, através da sua palavra e através dos nossos líderes, dos nossos profetas. Amém? Então eu quero que você fique com essa palavra nessa noite. Lance a sua rede. E eu quero pedir que você feche os seus olhos. Eu quero orar com você e orar também por você, pedindo que nessa noite a rede seja lançada para mim e para a sua vida. E quando nós lançarmos sobre a palavra, que é Jesus, as bênçãos vão correr e elas vão nos alcançar. O que é que você precisa? O que é que você tem desejado nessa noite? Como se encontra a sua vida? Como está o seu coração?
Como está a sua família? Como está a sua fé? Em quem você está crendo? Você está crendo naquilo que a mídia está apresentando? Ou você está crendo no poder da palavra de Deus? 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós e a nossa casa não seremos atingidos. Queridos, fé na palavra gera obediência. Fé na palavra gera obediência. Eu creio, é a minha fé, é a forma como eu creio. Se eu não obedeço, é porque eu não creio. Porque não existe dois termos, ou eu creio ou eu não creio. Então, quando eu creio, eu lanço a minha rede. Porque Pedro acreditou na palavra do Senhor, ele lançou a rede. Se Pedro não tivesse fé, se Pedro não confiasse na palavra do Senhor, ele não teria lançado a rede. E porque Pedro cria no Senhor, ele não somente lançou as redes, mas ele andou sobre as águas. Ele provou do sobrenatural. Vamos provar, queridos, do sobrenatural de Deus nesses dias. Vamos crer, vamos liberar a palavra profética, vamos obedecer ao Senhor, crendo que grandes coisas o Senhor vai fazer nesses dias, que a igreja dele será tomada pelo poder, pela autoridade, pela unção, pela presença dele. Porque a palavra dele está declarada que nos últimos dias, oh Jesus, o profeta Joel, ele diz que nos últimos dias, os nossos jovens, eles teriam visões. Eles sonhariam, os nossos anciões sonhariam. Está profetizado, querido, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Nós somos a última casa. Desperta, igreja. Desperta. Porque eu e vocês somos a última casa. Vamos entrar pela obediência à palavra do Senhor. Só se preocupe em obedecer. Pode deixar que o resto ele diz, eu velo para cumprir com a minha palavra. Ou seja, não se preocupe não, obedeça. E deixe que as demais coisas eu vou fazer. E ele vai acrescentar o que eu e você precisamos. O que eu e você desejamos. Tem gente, eu sei que nesses dias, eu pelo menos é o que eu imagino, né? Que a sua maior preocupação nesses dias é a sua família. Mas creia, queridos, porque ele disse, se você crer, você e a sua casa seriam salvos. Obedeça a palavra, entre pelos princípios da obediência. E nós teremos os melhores resultados. Mas se nós continuarmos sendo desobedientes, os resultados também virão. Porque ele diz que ele verá para cumprir com a palavra dele. Amém? Então eu quero orar por você, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te pedir perdão, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo. Nós nos arrependemos, Pai, te pedimos perdão onde nós temos errado com o Senhor, onde nós temos falhado, onde nós estamos em desobediência, seja nos dízimos, seja nas ofertas. Qual área, Senhor, que nós estamos desobedecendo? Eu quero te pedir perdão nessa noite, juntamente com a tua igreja, seja no serviço, no ID. O Senhor disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quantas vidas nós temos ganhado para o Senhor? Quantas vidas nós falamos, nós anunciamos a palavra nesses dias de caos? Então, Espírito Santo, eu quero te pedir nessa noite, toma os nossos corações, toma as nossas vidas. Talvez nós estamos sendo desobedientes aos nossos pastores, aos nossos líderes. Toma, Senhor, os nossos corações e nos leva para perto de Ti. Nos faz olhar para dentro de nós. Nós não queremos, Senhor, comer as iguarias do Rei. Não queremos nos contaminar, Senhor, com mentiras. Sejam elas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, com fofocas, com maledicências. Não queremos nos corromper com esse sistema, Pai. Não, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor possa encontrar, Pai, a liberdade para trabalhar nas nossas vidas, para continuar, Senhor, edificando as nossas vidas, porque nós somos um templo, precisamos ser edificados, precisamos levantar os muros de proteção. Espírito Santo, Tu és aquele que sonda e conhece os nossos corações.
Tu sabes, Pai, até onde cada um aguenta, até onde suporta as provas. Dá força aos cansados. Renova as forças daquele que não tem nenhum vigor, Pai, espiritual, física, emocional. Aqueles que talvez estão em opressão, em depressão, não sei, Espírito Santo. Mas eu te ordeno, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de opressão, toda ação maligna na mente da igreja, nessa noite eu declaro, fora em nome de Jesus. Solta essas mentes. Senhor, que as escamas caiam dos seus olhos, para que eles possam enxergar, para que eles possam experimentar a tua boa e perfeita vontade. Espírito Santo, tu tens a liberdade, a primazia, invade cada lar. Toma, Senhor, cada cômodo das suas casas e vem com a tua doce, maravilhosa presença, Pai. Vem com a tua presença, Senhor, nessa noite. Em cada lar, em cada mente que está voltada para ouvir a tua palavra. Que essa palavra possa encontrar a liberdade. Que os seus corações possam ser ministrados. E que o teu Espírito Santo ele possa encontrar liberdade, liberdade, liberdade. Porque aonde o teu Espírito tem liberdade, ele pode agir, Pai. E nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir nas nossas vidas. Para nós sermos canais do Senhor nesses dias. Agentes do Senhor. Servos fiéis ao Senhor, completamente submissos à tua palavra, obedientes à tua palavra, Pai. E eu quero te louvar nessa noite, eu quero bendizer o teu nome e declarar um ano de obediência na tua palavra, um ano de submissão às nossas autoridades, sejam elas quais forem, porque a tua palavra diz lá em Romanos, que toda autoridade, ela foi delegada pelo Senhor. Então, Espírito Santo, trabalha nos nossos corações e as nossas mentes sejam tomadas por essa palavra. E nos leva, Senhor, as nossas vidas a um nível maior de obediência. Aqueles que estão roubando a Deus, aqueles que estão em submissão à tua palavra, que estão sendo infiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que essa palavra possa trazer revelação e entendimento, para que eles sejam alvejados pelas tuas bênçãos. E que toda maldição seja removida em nome do Senhor Jesus. E que as bênçãos do Senhor alcance cada lar e cada família. Que as comportas dos céus, elas sejam abertas agora. Aquilo que a tua igreja precisa, Senhor. Aquilo que a tua igreja necessita, Espírito Santo. Toma agora, em nome do Senhor Jesus. E abre as portas. Concede o desejo do coração do teu povo. Porque eles decidem obedecer à tua palavra. Pai, nós queremos te louvar nessa noite. Queremos louvar ao Senhor pelo teu amor e a tua fidelidade, pelo teu cuidado para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Que você possa ficar na graça e na paz do Senhor. E se você tem dízimos e ofertas, entregue nas suas reuniões. Se você não quer sair para ir para uma lotérica, para ir num banco, se você não tem como depositar, não entre, amados, pelo princípio da desobediência. Não atraia maldição para a sua vida. Mas seja obediente à palavra, para que as bênçãos do Senhor possam te alcançar, como está escrito lá em Malaquias, e que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre a sua cabeça. Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amo você, igreja, saudades, e até breve em nome de Jesus.